Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Uma honra vê-los aqui novamente mais uma semana. E daí, então, neste momento, eu convido os irmãos a fecharmos levemente nossos olhos. E como diz a minha filha, vamos desligar o nosso Wi-Fi material e ligar o nosso Wi-Fi com o mundo espiritual. E agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez, ou nesta casa de oração, ouvindo seus ensinamentos e com eles colocando em mente as pessoas que nós temos afinidade, familiares, amigos, conhecidos, todos aqueles que porventura necessitam do nosso pensamento. Agradecer ao nosso Pai Criador pela oportunidade de podermos acordar a cada dia e realizarmos as nossas tarefas. E pedimos que nosso Pai espiritual, nosso Mestre Jesus e nossos mentores espirituais continuem conosco, ao nosso lado, nesta caminhada e nos induzindo sempre no caminho correto. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. E que assim seja. Uma boa palestra. Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos hoje e sempre. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um texto do Espírito Neio Lúcio que chama A Escola das Almas. Mas a gente nunca pode deixar de falar que a doutrina espírita é uma doutrina cristã e que o nosso modelo e guia é Jesus, sempre Jesus. O Evangelho é o nosso norte, é a nossa bússola, é ali que nós encontramos todas as orientações para que a gente seja exitoso nessa nossa proposta educativa que é a nossa reencarnação. A gente também não pode esquecer que o Espiritismo é uma filosofia onde nos explica o porquê que nós estamos aqui, quem somos nós, de onde nós viemos e qual é a nossa destinação aqui na Terra. Nos fala da pluralidade dos mundos habitados, do processo de comunicabilidade entre nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados que estão numa outra dimensão, e nos fala sobre Deus, que é o nosso Pai de infinita justiça e bondade, e que nos criou a todos da mesma forma, não criou nenhum privilegiado, e que a justiça divina está acima da justiça humana. A nossa justiça é falha, e a nossa justiça muda à medida em que nós vamos mudando, em que nós vamos evoluindo. Mas a justiça divina é perfeita. E Deus nos dá infinitas possibilidades para que a gente possa nos reorganizarmos, evoluirmos, crescermos. Por quê? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, e todos nós temos que passar por uma série de fieiras na escola da vida, no mundo material. E é nessa escola, nessa grande escola, nesse grande educandário chamado Terra, que nós vamos aprendendo a evoluir e a crescer. Isso é para todos nós indistintamente. Mas há uma célula primitiva nessa sociedade, que é a nossa família. Porque família é diferente de lar. Lar representa aconchego, união de almas. E nem sempre a família é o reencontro de espíritos que realmente têm afetividade entre si. Porque a nossa família é um desafio para todos nós. Aliás, o nosso grande desafio é a convivência. É a convivência com os diferentes.
porque é a convivência com aqueles que não pensam como nós, a quem nós devemos ter respeito. Respeito não significa aceitar aquilo que está errado. Respeito não significa concordar com o erro. Respeito significa que cada um tem seu estágio de evolução diferente, percepções diferentes. E nós respeitamos essas condições diferentes, sejam elas quais forem, sejam de natureza física ou de natureza intelectual. Porque cada um de nós tem uma caminhada diferente. Cada um de nós tem conquistas diferentes. Alguns que já estão mais adiantados nessa escola da vida vêm nos ensinar. Mas há aqueles mais atrasados e que vêm para serem ensinados. Então, este processo todo ao qual nós estamos imbuídos é muito importante para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, nós temos aqui Jesus, o nosso guia, abençoando uma família. A família tem várias e várias diferenças. Então, nós temos espíritos diferentes que reencarnam no seio familiar. Alguns são queridos para nós, outros não. Esses que nos são queridos nos impulsionam na caminhada. E aqueles que não são, nos ajudam no nosso processo evolutivo. Então, a família é um caldo de cultura, é um caldo diferente. Por quê? Porque uma família, como que nasce uma família? Ela nasce da união de dois seres que se devotam à afeição. Só que a gente não pode esquecer que são seres diferentes, criados diferentes, com culturas diferentes. E aí que começa. Então, na fase em que nós conhecemos a pessoa, nós nos enamoramos dela. Nós não enxergamos defeito nenhum nela. Apesar de que muitas vezes os nossos familiares nos alertam. Olha, tu fica de olho. O que a gente fala? Ah, mas eu vou mudar outra pessoa. E não é verdade, porque ninguém muda ninguém. Avançamos, vamos falar que corriqueiramente, num processo do noivado, onde começamos a estreitar mais os laços, porque é um período onde a gente começa a se conhecer melhor. Firmamos um contrato um pouquinho mais avante em relação ao namoro. E aí nos consorciamos. Só que aí que vem os problemas. Porque vamos morar sob o mesmo teto, vamos dividir as mesmas contas, ou deveríamos. E aí que começam a haver os conflitos. Porque nós somos criados de formas diferentes. Uma pessoa é criada de uma forma, a outra é de outra forma. Daí muitos dizem assim, mas os opostos se atraem. Sim e não. Porque muitas vezes duas pessoas completamente diferentes não conseguem se harmonizar. É difícil. Então os desafios estão aí. Porque nós temos que aprender a ceder em algumas coisas. E nós temos que aprender a respeitar a família do outro. Porque daí começam o quê? Porque a tua família é isso, porque a tua família é aquilo. Começam a haver as cobranças. Porque a tua mãe não te ensinou a fazer tal coisa. Porque olha só, você é bagunceiro, você é bagunceira. E assim vai. E nisso vem, muitas vezes, quem? Os filhos. Às vezes os filhos vêm antes. A gente diz que os espíritos querem reencarnar rapidamente e aí meio que eles forçam a barra. Então, às vezes as pessoas se consorciam já com uma criança a caminho e nem conseguiram dar tempo de se alinhar. E a gente sabe que quem tem filhos, como é difícil.
Porque daí nós temos mais alguém ali para a gente dar conta. E uma criança, ela exige muito de nós, muito mesmo. Principalmente que nós desenvolvamos valores. Porque a criança, no seu período inicial, ela é muito influenciável por aquilo que ela vê. E os pais são os seus heróis. Só que quando os pais, eles são perversos muitas vezes, porque nós vemos casos muito tristes nas vidas familiares, de abuso, de falta de orientação, de surras que os pais dão nos filhos. Então a gente tem um contexto tão diferenciado nas nossas famílias que fica difícil até mesmo a gente elencar. Mas então os filhos, aquela família coroada com os filhos. Só que os nossos filhos são espíritos. Espíritos que vêm naquele meio para serem educados, orientados. Então vejamos da nossa grande responsabilidade quando nós temos uma família. Então muitas vão aos trancos e barrancos e a gente vê que negligenciam a educação, que passam a educação para terceiros. Como se lá na escola fosse ser dada a educação aos filhos. Educação, valores, princípios são tarefas dos pais. Não são tarefas de terceiros. Não dá para a gente terceirizar aquilo que nos compete realizar. E é o que a gente vê costumeiramente. A terceirização do processo educativo para outrem que a gente não conhece. O papel da escola é instrutivo e de socialização. Então vejamos como a gente faz e muitas vezes a gente não quer ouvir a verdade. E os benfeitores amigos nos colocam o tempo todo sobre a nossa responsabilidade. Quando nós estamos aqui, com o nosso corpo físico, o respeito, com a nossa família, com quem nós temos as tarefas a serem desenvolvidas. Então esse texto belíssimo nos fala sobre a escola das almas. A escola das almas. A família é uma grande escola. E a escola é composta de quê? É composta de níveis diferentes, aonde a gente começa num nível mais baixo, né? Porque a gente tem as condições, uma criança pequenininha, vai lá naquela série inicial, porque ela tem o entendimento daquela linguagem que é proposta para ela. A gente não vai matricular um bebê na universidade. Vai dizer, nossa, a criança tá doida. Não vai. Por quê? Porque aquele bebê não tem condição alguma de estar numa universidade. Então, onde ele vai? Ele vai primeiro para o maternal. A nossa escola de almas é a mesma coisa. Falando de mundo, falando de escola, falando de evolução, a gente, no princípio, a gente vai para o maternal. Para depois, quando a gente vai adquirindo conhecimento, vai crescendo, vai trocando de nível, até níveis superiores. Mas, neste processo, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque as tarefas que nos são colocadas em cada nível evolutivo, elas precisam ser realizadas por nós e não pelos outros. Por isso que a família é uma escola de almas. Quando a gente vê as tendências negativas daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, a gente vai educá-los, apontar caminhos para que aquele espírito possa melhorar. E essa percepção quem tem que ter são os pais,
E muitas vezes os pais são mais imaturos que os próprios filhos. Porque Deus é tão bom conosco que muitas vezes nos dá filhos, espíritos mais evoluídos para nos ensinar. Para nos transmitir ensinamentos que às vezes os pais não têm condição, porque são espíritos imaturos. Então, Neio Lúcio nos fala, neste texto, um diálogo entre a sogra de Simão Pedro e Jesus. E que diz o seguinte: congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplando-a, ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete divino na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado à vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as nossas imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência humana? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte,
a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai. Os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançadas fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, essa lição belíssima de Jesus para a sogra de Simão Pedro nos fala da importância da família. Então, aqui a gente vai comentar o texto em que no início, né, o Lúcio fala que eles estão congregados no ambiente doméstico, ouvindo a palavra de Jesus. Olha a importância de Jesus no nosso lar. O evangelho no lar, a importância de nós levarmos o Cristo para as nossas famílias. Terminada a preleção, ela questiona qual a tarefa do lar. E Jesus, magistralmente, vai responder para ela, vai esperar com que ela conclua a sua pergunta. E aí ela se refere. No começo tudo são flores, tudo é uma maravilha, mas com o passar do tempo vão acontecendo os dissabores. Nós estamos falando a época de Jesus. A gente parou para pensar nisso? Que esse texto nos remete à época de Jesus. Nós estamos falando de uma época há mais de 2000 anos. E nós estamos em 2026 e com os mesmos problemas. Que no começo tudo é maravilhoso, tudo são flores, a época ali do noivado, no início do casamento, porém, começa a chegar os boletos, começam a chegar as dificuldades, começam a chegar as diferenças. E aí que as coisas começam a complicar. E aí Jesus vai explicando para ela que o lar é a escola das almas. E essa parte aqui do texto, ele vai nos falando, e aí ele dá o exemplo das lentilhas, porque Jesus era magistral nos seus ensinamentos. O que ele fez? Ele pegou uma tarefa de que ela estava acostumada todos os dias, ela tinha conhecimento para preparar o alimento para a sua família. Uma que primeiro tem que separar, tem que limpar a lentilha. Depois que ela é limpa, a gente lava e coloca no fogo. E aí ele foi falando para ela, o que tu faz? A gente não coloca o alimento no fogo, no fogão? Ele não tem que ficar ali cozendo por um tempo, até que ele fique pronto? Aí ele pega, aí depois, eu tenho que temperar, porque se eu servir sem tempero, não vai ter graça nenhuma. E aí então o diálogo prossegue, vai continuando. E aí ele pergunta para ela, e tu gostaria de servir pão cru para os teus familiares? Ela disse que não. Mas o que tu tem que fazer com o pão? Tem que botar no forno. Vejamos as analogias de Jesus para conosco. A família é um forno retificador. É um forno retificador. Ou pode ser um cadinho, pode ser algo benéfico. Tudo é benéfico para nós. E aí ela diz que não, né? Que ela não vai servir. E aqui essa lição belíssima de Jesus para conosco sobre a família. Aí ele diz, pega o exemplo da lentilha, que é quando a gente prepara o banquete para os nossos familiares. Vai servir o alimento, nós vamos nos sentar à mesa. A figura no início dos slides não era uma família sentada à mesa, com Jesus protegendo?
Hoje nós nos sentamos à mesa? Raramente. Muito difícil. A nossa vida moderna, cada um vai para um lado. Quando não nos sentamos com o celular. Vamos ser sinceros. Quando a gente vai, quem come fora vai nos restaurantes, o celular. Aquele momento mais importante que a gente tem de estar junto com os nossos familiares, a gente fica no celular. A gente vê famílias que colocam o celular para as crianças. Para as crianças. A gente já parou para perguntar que ponto isso chega na nossa vida? Aí Jesus vai falando então, que há um banquete festivo na vida espiritual. E que esse banquete festivo, ele vai ser servido para aqueles que passarem pelos processos evolutivos e se fizerem merecedores. Trocando em miúdos é isso. Falando sobre a família, a importância da família, tudo que nós temos na nossa família. E aquilo que nos parece aflição é um recurso de aprendizado que nós temos. Os desafios que nós temos na nossa família são oportunidades de aprendizado. E não é a Karina que está falando, é Jesus que está falando. E que nós, na nossa família, nós temos algumas tendências inferiores. Somos egoístas, orgulhosos, vaidosos ao extremo. Só pensamos no nosso bem-estar, esquecemos daquele que está ao nosso lado. E nós não podemos esquecer que é na família que nós vamos ensaiar para a nossa vida na sociedade. Se já é difícil entre duas pessoas se alinhar, imagine esse caldo que é a nossa sociedade. Que cada um vem com culturas, com educação, com valores diferentes. Desafio. E nós temos aflições, todos nós. Porque as aflições, os impedimentos, as dificuldades, as dores, são oportunidades de aprendizado e não castigo. Então a gente tem que mudar o foco nesse sentido. A gente ter a percepção de que a importância do nosso lar é fundamental. E há aqueles que dizem que a família tem que acabar. Não é o que Jesus está nos falando. Aí Jesus nos diz, o lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. E é isso que nós temos que tomar como base. É o que Jesus vem nos trazer da importância da nossa família. E que conflitos, dificuldades, brigas vão ocorrer. Por que vão ocorrer? Porque nós somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, a gente não brigaria. Mas também a gente não precisaria estar aqui, né? A gente estaria lá numa outra dimensão. Mas nós estamos, todos nós, num processo de recuperação, todos nós. E a gente precisa aprender. E aí ele nos fala, né? O que acontece quando as lentilhas endurecidas, o que ela faz com as lentilhas endurecidas? Bota fora. Só que conosco não é assim, né? Deus nos dá oportunidades. Então, essas oportunidades, sabe por que nós estamos aqui? Porque a gente é aquela lentilha durinha, que não ferveu em outras existências, e a gente está aqui de novo. Porque o processo reencarnatório é o quê? É esse monturo, é a nossa volta, é a nossa renovação. Então, é nesse forno que nós, as lentilhas, a gente vai ter que cozinhar para a gente ficar macio, né? Então, essa é a proposta educativa de Jesus para conosco.
que neste cadinho, neste forno que nós estamos, a gente possa fazer o nosso papel, que é aceitar as dificuldades e as dores, não como forma de punição, mas como elementos de aprendizado. Então, nesse momento, nós vamos agradecer a oportunidade que estamos tendo, que a espiritualidade nos coloca, de nos transmitir essas lições de Jesus para conosco, falando da importância da nossa família. Que nós possamos valorizá-la, amá-la, respeitá-la, cada dia da nossa vida. E que a gente possa sempre fazer o nosso melhor. Agradecemos imensamente a espiritualidade que nos orienta, que nos ampara, que nos acolhe, que nos protege. E que possamos retornar aos nossos lares em muita paz. E que assim seja. Assim.